Muitos profissionais na área de saúde mental convivem com situações complicadas por acreditarem que o processo de tratamento ele deve se resumir à pessoa do profissional com o paciente que o procura. Inúmeras famílias se queixam comigo de que buscaram outros profissionais em situações de emergências e que não foram escutados e que não foram recebidos por esses profissionais. É claro que isso é uma forma de abordagem desses profissionais. Mas eu gostaria de lembrar que isso é bastante arriscado. Eu convivo diariamente com situações que nos mostram a importância de ouvir a família para um diagnóstico preciso e para um trabalho terapêutico adequado. Primeiro, muitas pessoas chegam a nós em duas condições. Uma delas com uma falta de crítica. Elas não se percebem doentes, elas estão ali muitas vezes levadas por outras condições, ou porque foram obrigados, ou porque aquilo vai trazer para elas um ganho secundário. E o relato desses pacientes não condiz posteriormente com a realidade dos seus quadros clínicos. Quando a gente ouve a família, a gente vê que, inclusive, o diagnóstico que nós pensamos não é compatível com o quadro dessa pessoa. Lembrar que profissional de saúde mental não é adivinho e que eu não vou descobrir informações que não me forem trazidas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que muitos pacientes chegam ao consultório se enganando, dizendo que querem tratar, mas as suas posturas mostram exatamente o contrário. E quando nós vamos ouvir as famílias, a gente vê que as informações foram truncadas, as informações não são verdadeiras, que faltam dados e que esses dados podem precisar, no sentido de ser precisos, para o diagnóstico. A participação da família no processo terapêutico é muito importante para as crianças, para jovens, mas para muitas pessoas ou que não têm crítica da doença ou não têm condição adequada de se tratarem ou se recusam ao tratamento. A presença de alguém que possa auxiliá-los, estimulá-los e muitas vezes não é o melhor, mas vigiá-los a tomar a medicação é importante para que seja deflagrada uma luta em que o vencedor seja o paciente e não a sua doença que comprometa-o de tal forma que ele seja acompanhado durante a sua vida por sequelas, porque o tratamento não foi correto. Então, nós lembramos a todos que, dentro da minha experiência, a participação familiar, ela é um fator de ajuda. É claro que há famílias que complicam o tratamento, há famílias também que mentem, famílias que trazem dados falsos para prejudicarem o paciente numa relação familiar conturbada.
mas isso não é o mais comum. E mesmo quando isso acontece, você consegue diagnosticar isso, isso vai te auxiliar a entender como lidar com o paciente no ambiente familiar conturbado. Vamos pensar nesse contexto. Vamos lembrar que, enquanto profissionais, é importante buscar ouvir o outro lado da moeda, o outro lado da história e melhorar a nossa tarefa. E lembrar que a família é um instrumento de auxílio e muitas vezes de responsabilização pela terapêutica de um paciente que não tem condições de fazer isso.